Bom, a gente já está ao vivo. Pessoal, bom dia. Conforme prometido, né, agora de manhã, segundona, vamos abrir a semana falando com o governador Flávio Dino, aqui do Maranhão, e dizer que a gente está super assim feliz, Flávio, de estar falando com você assim de uma maneira mais, pelo viés da comunicação mais popular, não é? Que eu acho que tem toda a cara das ações do próprio governo do Maranhão e do que a população maranhense espera e do que a população brasileira espera, né? Porque os tempos estão bem difíceis, não é? É verdade, bastante. Infelizmente. Essa é a palavra, infelizmente. Mas a gente, sobretudo, quer te agradecer primeiro por você receber a gente. Tem, assim, não é uma formalidade, é de verdade mesmo, é de coração que a gente tá mais uma vez aqui conversando com você, né? Da outra vez foi via texto, nossa entrevista, agora a gente quis fazer mesmo assim imagem, né? Para o pessoal ver quem você é, para além daqueles programetes que a gente, como jornalista independente, pode sim se posicionar né? E dizer. E eu queria começar falando uma coisa assim que eu acho que todo mundo quer saber, né? Como era ou como é o Flávio Dino antes e depois do golpe? Bom, prazer falar com todos vocês, internautas que estão nos acompanhando. Prazer, Kátia, e obrigado pela presença de vocês no estado, no nosso estado, assim como também a todos que participaram do importante encontro sobre direito à comunicação, sobre democratização da comunicação que aconteceu aqui no nosso estado, com apoio do governo, uma articulação independente da sociedade civil, e as notícias que eu tenho e recebi aqui vários jornalistas, e que o encontro foi bastante importante para esse conceito de que nós temos que democratizar a riqueza, a renda, não há dúvida, mas também o conhecimento e a informação. De fato, uma mudança significativa que se produziu no Brasil nos últimos anos, na medida em que houve uma alteração bastante aguda da correlação de forças, ou mesmo da hegemonia do plano das ideias na sociedade. Nós temos, de fato, uma série de retrocessos econômicos, sociais, políticos, ideológicos nos últimos anos, e isso muda a forma como você atua. Especialmente no que se refere ao governo do Estado, é claro que se impuseram constrangimentos novos, na medida em que a nossa relação com o governo federal hoje é muito difícil. Somos de campos políticos diferentes, opostos em muitas questões fundamentais, e por isso mesmo lutamos para preservar esse direito ao pluralismo político, apresentamos os nossos pontos de vista e lutamos o máximo quanto possível para que sejam possíveis parcerias administrativas, diálogo, mas como nós estamos acompanhando, tudo muito difícil nesse terreno, uma vez que temas fundamentais, para citar alguns bem recentes, a crise na Amazônia e agora a crise ambiental sobre o óleo no Nordeste, há uma divisão muito clara entre visões, uma cisão muito clara entre concepções sobre como deve atuar o poder público. Então, de fato, se você fosse comparar antes e depois, eu destacaria esse aspecto. Eu mantenho o otimismo, a esperança, a firmeza na atuação, mas ao mesmo tempo, objetivamente, é claro que esses fatores políticos impactam na ação de governo e o prolongamento da crise econômica que nós estamos vivendo já por quase 5 anos, e isso vai dificultando a ação do governo numa série de planos fundamentais, mas seguimos acreditando que as coisas mudam e podem mudar para melhor. Entendi. Agora, Flávio, muito se fala, não só nas redes sociais, mas, por exemplo, eu andei aqui as ruas não só do Centro Histórico, mas eu também fui à periferia, aqui no Maranhão, sou filha de maranhenses, não é? Então, sei andar um pouquinho aqui na terra, e aí muito se fala bem sobre o governo do Maranhão, não é? Existem críticas, como em qualquer ambiente político e de governabilidade razoável, não é? Mas eu queria que você destacasse, dentro desse processo de luta todo, de quando você se reelege, de quando você, antes e depois do golpe ainda, dentro desse espectro que a gente está dizendo, qual foi a maior transformação que o Flávio Dino trouxe para os maranhenses nesse período? Em primeiro lugar, Kátia, o nosso governo ele é um governo sério, um governo honesto, no sentido da probidade mesmo, de como gerencia o dinheiro público. A gente aplica com muito rigor
o pouco que a gente tem tido em face da crise econômica. Acho que essa é uma mudança significativa para quem conhece a política do Brasil, a política do Maranhão. Nós temos um governo republicano nesse sentido, que cumpre a Constituição, que procura concretizar políticas públicas. Então é um governo respeitado, mesmo quem não gosta no que se refere aos resultados, e é legítimo não gostar, mas respeita a seriedade do governo. A gente, pesquisa de opinião pública, a gente põe a avaliação do governo e às vezes a avaliação quanto ao governador, à equipe de governo, e as pessoas sempre destacam isso, mesmo que não gostem de uma ou outra ação, ou mesmo rejeitam o governo, mas respeitam o governo. Isso, para mim, é muito importante. Eu consigo caminhar em qualquer espaço público do Maranhão com muita tranquilidade. Qualquer espaço público, esse final de semana mesmo, fui a eventos de massa, eventos com milhares de pessoas, eventos religiosos, eventos culturais, e sempre com milhares de pessoas, e graças a Deus sou bem recebido onde ando, em razão desse respeito. Em segundo lugar, a visão distributiva, a visão de que você não pode concentrar riqueza, oportunidades, conhecimento na mão de poucos. Então essa também é uma mudança profunda. O nosso governo luta contra as desigualdades, mesmo que daqui da colar não consigamos resultados ainda substantivos, mas temos avanços sociais nítidos, espelhados, por exemplo, nos indicadores educacionais, em que nós temos um índice de desenvolvimento da educação básica e DEB ascendente, muito dinamismo na área educacional, com a construção de escolas, reforma de escolas, políticas públicas, uma agenda muito forte de colaboração com os municípios, que nós chamamos de Pacto Estadual pela Aprendizagem, programa Escola Digna, valorização dos docentes, envolvimento da comunidade estudantil, estímulo a que eles participem de programas de protagonismo juvenil, de auto-organização deles, em várias entidades estudantis, clubes de leitura, enfim. Nós temos uma ação muito cuidadosa nessa temática da educação, e acho que essa é uma revolução silenciosa que está acontecendo no Maranhão. E nós podíamos falar de um sem número de temas, mas eu vou mencionar um que está por vir. Nós vamos promover agora, no mês de novembro, o Dia D da Segurança Alimentar. Nós, quando assumimos aqui no governo, nós tínhamos 6 restaurantes populares funcionando no Maranhão, hoje são 30, acho que é uma das maiores, ou se não a maior rede estadual de segurança alimentar, com restaurantes populares, cozinhas comunitárias, e vamos inaugurar mais 15 esse ano. Portanto, vamos fazer um dia D dedicado a essa temática da segurança alimentar, e nesse dia vamos inaugurar 10 restaurantes populares simultaneamente, em um único dia, mostrando essa preocupação distributiva nos municípios mais pobres do estado, levando a alimentação de qualidade para aqueles que menos têm, reforçando essa perspectiva do governo de ser um governo que combate as desigualdades sociais. Que pena que é só no Maranhão, né? Porque o Bolsonaro abriu os primeiros dias de governo já extinguindo com CEA, né? Pois é, por isso que eu destaquei. Eu lembrei agora, sim. Eu destaquei exatamente esse tema. Eu podia falar de vários, dos avanços que tivemos na penitenciária de Pedrinhas, da política de segurança, redução de mortalidade infantil, de mortalidade materna no nosso estado, bem substantiva, inclusive reconhecida pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde, reconhecendo as nossas políticas. Então eu podia falar assim de muita coisa, mas eu destaquei esses dois, inclusive essa temática da segurança alimentar, porque se criou um discurso oficialista e disparatado, segundo a qual esse não era mais um problema do Brasil. E nós estamos vendo, infelizmente, que cada vez mais 1% da sociedade concentra riqueza às custas da piora da qualidade de vida daqueles que menos têm. Agora, o senhor citou na sua fala, na sua resposta, esse destaque com a educação, com a alimentação, com a segurança alimentar, coisas muito legais, mas também falou das críticas que são bem-vindas. Então, eu vou ler para o senhor aqui uma pergunta, na verdade, que nos chegou quando a gente anunciou que ia fazer a entrevista. O pessoal mandou muitas perguntas, né, ao público dos jornalistas livres. Uma delas é referente à educação. É o professor Gabriel Oliveira, provavelmente sim, é daqui. Pergunte a ele, por favor, sobre trabalhadores terceirizados no Maranhão, inclusive na educação e na merenda, salário mínimo, meses sem receber e estabilidade zero. Pergunte por que ele mantém isso como governador de esquerda que é.
Confiram e questionem isso. Pediu pra gente olhar. Sou professora aqui no Maranhão, sim, e não reclamo do meu salário, mas não posso me calar vendo um Estado utilizando esse tipo de exploração. Na verdade, nós temos assim, problemas acumulados historicamente e eu faço governo, eu não faço milagre, né? Não é? Então eu não consigo resolver tudo de uma vez só. Então nós cuidamos dos professores, temos ainda um problema com os professores, porque nós temos uma relação aqui de professores por aluno, paradoxalmente, de um professor para mais ou menos 10 alunos. É uma relação que é finlandesa. Então isso cria uma série de problemas na gestão da rede, porque nós dedicamos mais de 100% do Fundeb para pagamento dos professores, quer dizer, todos os outros recursos são extra Fundeb. E com as dificuldades econômicas que nós passamos, de fato houve, não só na temática da educação nesse ano, mas em outras áreas, dificuldades econômicas, mas todas estão sendo gerenciadas, ou seja, as pessoas, os contratos são pagos, enfim, a gente mantém um programa de alimentação escolar nas escolas de ensino médio e pode ter, eu não sei exatamente qual é esta situação a que ele se refere, de merendeiras, enfim, mas o que eu posso afirmar é que o programa caminha, anda, pode ter tido um atraso daqui e da colar, mas é um programa que é exitoso, assim, de um modo geral, o programa de alimentação escolar na rede de ensino médio. Agora eu peço que depois ele mande especificamente sobre essa situação desse atraso de pagamento que pode, infelizmente, ter ocorrido. Acabou de chegar uma pergunta que eu vou ter que ler para você. Claro. Não, tem várias aqui, mas assim, o pessoal majoritariamente está te elogiando. Tem gente de Altford na Suíça, gente do Japão, no Brasil inteiro te vendo. A gente começou com um público de 100 e poucas pessoas, já estamos em 310 pessoas assistindo agora. Depois, pessoal, a gente vai colocar essa entrevista no nosso canal do YouTube, vai espalhar para o Instagram, estratificando durante toda a semana. Bom, mas a pergunta é a seguinte. Uma pergunta, esse óleo nas praias são perigoso? É perigoso mesmo? Ou é coisa de mito, com M maiúsculo? Pois lamentavelmente nós vimos um padrão, tanto no que se refere à crise ambiental da Amazônia quanto a essa do Nordeste, que é uma espécie de negacionismo por parte das autoridades federais e por isso muita lentidão na resposta, porque a primeira atitude do governo federal em uma série de temas e sobretudo nessa questão ambiental tem sido ideologizar. Tem sido buscar, no caso da Amazônia, a culpa era das ONGs. Agora no Nordeste, essa tentativa, sem base até agora empírica, científica, probatória, de culpar a Venezuela. Então fica nesse debate muito ideológico e acabam esquecendo da ação administrativa. Então acabou gerando uma situação em que alguns estados mais fortemente atingidos tiveram que agir. Mas lembrando que, por conta de questões constitucionais e legais, essa ação cabe sobretudo ao governo federal, uma vez que se trata do mar. Então, os estados não têm poder de polícia sobre o mar. Não é possível ao estado fazer patrulhamento do mar, detecção ou sequer investigação em águas territoriais. Isso cabe ao governo federal, legalmente falando. E se algum governo estadual da Bahia ou de Pernambuco, seja lá o que for, fizesse isso, estaria cometendo uma ilegalidade. Então nós esperamos, assim como na Amazônia houve uma demora, mas depois de 30 dias praticamente, houve uma certa correção, não completa como nós gostaríamos. Nós esperamos que no Nordeste também o governo federal assuma o que lhe cabe e de fato haja uma ação efetiva. E os estados todos, o consórcio Nordeste inclusive se manifestou nesses dias, manifestando o nosso desejo dos estados de ajudarem, sobretudo os estados mais fortemente atingidos. Nós acompanhamos. Aliás, eu estava vendo uns vídeos, né, da população tendo uma técnica para tirar a areia, com areia, não é? O óleo das praias, assim. Nosso povo nordestino, o povo brasileiro em geral é muito forte, né, muito aguerrido, assim, fazendo um papel que deveria ser do mito, né? Claro, mesmo que a sociedade, mesmo que a sociedade seja chamada a ajudar, isso é positivo, mas não pode ser dessa forma desorganizada, desordenada, porque cabe, no caso, ao governo federal coordenar os esforços, estados, municípios, sociedade, empresários, para que haja a mitigação desses gravíssimos danos ambientais. Claro. Agora, Flávio, ainda assim, agora só para a gente falar mais um pouquinho desses temas que não são que são temas de luta nossos, não é? Mas que são coisas que trazem também algumas críticas ao governo. Acho que é legal a gente aproveitar para... o diálogo com o popular é sempre muito bem-vindo e às vezes
existem, por exemplo, os governos Lula e Dilma tiveram ótimas transformações no Brasil inteiro, isso é inegável, mas às vezes também faltou um pouco da comunicação mais popular mesmo, né? Porque há uma parcela da população brasileira que ainda não entende os processos de transformação que aconteceram por um problema de comunicação em certa medida. Claro, por outras questões ideológicas, por transformações através do desserviço da mídia tradicional. Porque às vezes, Kátia, a gente tem que lembrar que o campo adversário, o campo ideológico adversário também joga, né? Então ele monta um sistema de contra-informação também muito poderoso. E nesse caso nós estamos vendo em dimensão internacional. Na verdade existe uma atuação de uma fração da elite econômica do mundo contra a democracia. E nós vimos isso no Brasil e estamos vendo em outros países. Então é realmente um cenário desafiador. Desafiador. Então, dentro desses desafios, a gente não pode deixar de falar da questão da base de Alcântara, não é? E eu recebi aqui anteontem na verdade, um ofício que foi encaminhado aqui para o senhor, que vem do pessoal da coordenação do movimento de atingidos pela base espacial de Alcântara. Quem assina é o Danilo Cerejo. E aí ele cobra aqui, eu posso depois, não sei se o senhor deve ter recebido, mas posso também, enfim, deixar uma cópia aqui. Ele faz algumas cobranças e eu não vou ler tudo, mas ele diz o seguinte, em tese: em 30 de abril de 2019 ocorreu o painel Alcântara, Quilombolas e Base Espacial do Governo do Estado para tratar as questões referidas ao Acordo de Salvaguardas Tecnológicas e suas implicações às comunidades quilombolas de Alcântara. Decorrente disso, em 6 de maio de 2019, por designação de Vossa Excelência, houve reunião entre o excelentíssimo secretário de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular e lideranças quilombolas do município de Alcântara, em que restou encaminhado que essa Secretaria de Estado instalaria. Aí que vem alguns dos questionamentos. Mesa de diálogo no âmbito do governo do Estado, para tratar as questões referidas aos quilombos de Alcântara, tendo como pautas centrais o AST, o porto de cargas da ilha de Cajual, situação das terras devolutas e a formalização do pedido de desculpas do Estado do Maranhão às comunidades quilombolas. Ele está falando o seguinte, em tese, que não houve, em síntese, que não houve resposta. Ele falou, cara, você pode, por favor, perguntar a ele o que aconteceu, como é que a gente vai conseguir construir pelo menos esse diálogo, enfim. Kátia, essa temática da base, ela tem... Aí o senhor já aproveita e faz isso, por favor. Ela tem 40 anos, ela tem 4 décadas. É importante lembrar isso. Parece que a base foi criada agora, não exato, foi? Exato. A base começou a ser implantada nos anos 80. E eu acompanhei esse processo, eu era bem criança nesse período, mas depois acabei sendo juiz de alguma dessas causas e, portanto, acompanho essa luta justa da população que foi removida 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás, para a implantação da base. Durante, inclusive, os governos populares do presidente Lula, da presidenta Dilma, nós buscamos soluções para isso e também para que a base fosse usada. Vamos lembrar que houve uma tentativa do governo Lula de liderar um programa aeroespacial próprio, que infelizmente culminou com uma gravíssima tragédia que matou 21 pessoas. Depois houve um acordo com a Ucrânia, que seria para desenvolvimento de um veículo lançador de satélites. Esse acordo acabou rescindido pela presidenta Dilma. Então, são duas questões. De um lado, usar a base que existe, a base tal como existe, que é o investimento da população brasileira, e o Brasil poder participar de algum modo dessa tecnologia, desse mercado aeroespacial, participar de algum modo que seria bom para o Brasil e para a economia brasileira. De outro, temos as questões sociais. Mais recentemente, houve essa retomada desse acordo, que é bastante antigo, de salvaguardas tecnológicas com os Estados Unidos. É importante lembrar que nós temos vários acordos de salvaguardas tecnológicas. Eu próprio fui relator de um acordo com a Rússia, do Brasil com a Rússia, nos anos 2008, 2009, em que se protegia a propriedade intelectual, a exemplo desse acordo de salvaguardas tecnológicas. Quando houve essa retomada agora, nós manifestamos o seguinte: olha, a base não é estadual, a base é federal. Às vezes há uma parte da esquerda brasileira que, infelizmente,
acha que atacar ou buscar destruir, demarcar com governos populares é um caminho que leva ao seu fortalecimento. E nós vimos isso nesse processo. Nós tentamos fazer uma mediação, não foi compreendida. Esse evento mesmo a que ele faz referência foi promovido pelo governo. Eu estava presente, pessoalmente presente, para dialogar, para ouvir, para tentar ajudar a fazer essa mediação. Infelizmente, uma parte desses movimentos achavam que nós tínhamos que resolver problemas que legalmente nós não podemos resolver. Por exemplo, titulação de terras, eu não posso fazer, nem que eu queira. Se eu pudesse fazer, eu faria. É bom o senhor explicar isso, assim, muito importante o senhor explicar isso. Por que não pode, sabe? Porque o pessoal não entende. Porque é competência federal, né? Então, só para repetir. O INCRA, né? Então, se fosse para titular amanhã as áreas quilombolas, eu disse isso já publicamente. Eu sou contra qualquer remoção nova de qualquer comunidade quilombola por várias razões, entre as quais porque não há necessidade nenhuma, zero. Todos sabem disso, todos esses que agridem, infelizmente, o governo, já me ouviram dizendo isso 20 vezes, eu estou dizendo 21 vezes agora, de que não há nenhuma necessidade e o governo do Maranhão se opõe a qualquer nova remoção. E o acordo em si, o acordo de salvaguarda tecnológica, não prevê nenhuma nova remoção. Aí alguém disse, mas pode ser que um dia... Bom, se um dia se colocar esse tema e eu estiver vivo, eu estarei contrário a qualquer nova remoção. O senhor não deixa, então, que os quilombolas sejam removidos? Da minha parte, no que eu puder fazer, não haverá, porque não há necessidade. A base existente, a base já demarcada, a base onde não há nenhuma pessoa morando, é suficiente para a sua exploração comercial. Absolutamente suficiente. Quer dizer, já houve remoções de algumas centenas de famílias há décadas atrás. É importante sublinhar isso. Décadas. Eu era criança, eu era adolescente, eu não era governador. E essas pessoas, algumas foram indenizadas, outras não, acho isso errado, etc. Remoções futuras, eu já disse, sou contra, não precisa. Agora, nós não podemos fechar a porta para uma hipotética exploração comercial da base. O Acordo de Salvaguardas Tecnológicas, ele não se refere aos Estados Unidos. Há, infelizmente, daqui da colar, muita desinformação, dizendo assim, não, o acordo é de entrega da base de Alcântara para os Estados Unidos. Em nenhum momento isso está escrito. Pode ser que o governo pense nisso, o governo federal, pode ser que pense, não sei o que eles pensam. Eu não sou desse campo político. Incontrolável. Claro. Agora, se houver esta intenção, eu também estarei contra. Porque, obviamente, nós não podemos violar a soberania nacional. Então, são temas diferentes e, às vezes, o movimento social, e eu compreendo que assim faça, tem expectativa que o governo do Estado resolva coisas que não nos compete resolver, nós não podemos resolver. Os processos são na Justiça Federal, quem atua é o Ministério Público Federal, quem atua é a Defensoria Pública da União, é o INCRA, porque é um projeto federal. O máximo que nós podemos fazer, nós estamos fazendo, que é buscar a mediação. Como eu estou mencionando, este encontro do dia 30 de abril, que eu estava presente pessoalmente, assisti todas as intervenções, recebi todos os documentos, e existe um processo de negociação, de tentativa de mediação do âmbito da Secretaria de Estado de Direitos Humanos. Então é isso que o nosso limite é este, nosso limite institucional que nós estamos procurando ajudar. Agora, não é justo querer que o governo do Estado assuma responsabilidades que não lhe cabem, ou que o governo do Estado vai interditar a base de Alcântara. Nós não podemos fazer isso. Às vezes nos pedem, outro dia, queriam que nós tratássemos de temáticas atinentes a problemas ocorridos no interior de uma reserva indígena. Eu não posso entrar numa reserva indígena, porque é uma terra da União. Eu não posso pegar a polícia militar e colocar dentro da reserva indígena sem que a FUNAI peça. Então, às vezes, há muito assim, infelizmente, por má fé, às vezes, muito pouco, às vezes por desinformação, uma sobrecarga de cobrança como se eu pudesse resolver tudo. Não, dirijam as reivindicações para quem pode resolver. E nós estamos prontos a ajudar, como eu disse, no que depender de mim, no que eu puder intervir, se eu pudesse titular essas áreas quilombolas, eu já teria titulado, né? Infelizmente eu não posso legalmente falar isso. Agora, é chato, não é? A gente ter que, assim, toda hora repetir a mesma coisa, não é? Eu acho que é chato, mas é necessário também, né? Porque tratando do âmbito de novo, e eu estou insistindo na nomenclatura comunicação popular,
até para que a gente seja muito claro em relação a esse tema e a gente coloque muito, exponha de maneira muito clara à população brasileira as nossas diferenças. Eu estou me colocando como esquerda comunista mesmo, porque todo mundo sabe, mas é dizer que a gente é muito diferente, não é, desse governo que está posto aí. Então eu acho que há de se fazer um debate mais profundo sobre as instâncias de responsabilidade de um governo de Estado e o do governo federal. Kátia, nesse evento, inclusive, houve um dos documentos que reivindicava que houvesse uma Câmara temática do governo federal, o governo do Estado. Eu disse, não, eu não participo disso. O governo federal, eu não tenho nada a ver com o governo federal, então eu não vou me misturar com esse tipo de visão. Agora, o que eu puder ajudar, estou pronto a ajudar. Agora, eu não sou responsável pela base. A base é federal. O que a gente pode fazer é mediar, etc. E como eu disse, politicamente, eu defendo que não haja nenhuma remoção, porque, mais uma vez, repito, agora pela 22ª vez dentro desse processo, não há nenhuma necessidade. Bom, se isso está na cabeça de alguém, terá a minha oposição. Tá, então esse é o recado que o senhor manda para os quilombolas. Sim, mas eu disse isso pessoalmente. Pela 23ª vez, então. Eu disse, Kátia, pessoalmente nesse evento. O evento fomos nós que chamamos. Foi no Palácio Henrique de la Roca, o evento do governo, com a minha presença. Eu chamei e eu disse isso. Eu digo, olha, contem comigo para isto. Para isto aqui, eu não posso resolver. É luta. E isso, claro, luta nas instâncias que pode haver esse debate. E deve haver esse debate. Entendo. Agora, vamos dar uma leveza um pouquinho para esse papo? Só um pouquinho? Não, mas está leve. Tá bom. A gente pode até voltar depois para falar, complementar, enfim, mas eu acho que está um pouco mais do que suficiente esse tema pela 24ª vez. O senhor é flamenguista, né? Não, propriamente, mas eu sou admirador. Mas como do é esse Flamengo. não propriamente? Gente, me ajuda, mandem perguntas sobre o time de Flávio Dino. Eu torço pro Sampaio Corrêa. E lá, porque tem esse mito, não é? Ontem mesmo teve jogo aqui, o Fla-Flu, e aí eu vi muitos maranhenses vestidos com a camisa do Flamengo. Eu já tive uma simpatia mais forte pelo Botafogo. Se eu tivesse que escolher um time assim fora do Maranhão, eu diria sou botafoguense. Mas eu acompanho assim um bom futebol e hoje o Flamengo está jogando um bom futebol e tenho o meu aplauso por isso. Muito bem. E eu torço muito para que o futebol brasileiro melhore, né? E especialmente, claro, o Maranhense, estou feliz que o Sampaio Corrêa voltou para a Série B, estou feliz. E na questão da cultura, vamos falar um pouco de música, né? O que você ouve? O que você tem? Você tem ouvido essas coisas novas, tipo, vou ser bem clara, Pablo Vittar, por exemplo. O que você conhece desse universo novo aí da nova música brasileira? Enfim? Eu acompanho, infelizmente, muito pouco, porque eu trabalho muito, né? O tempo inteiro, todo dia a gente gerencia crises as mais variadas possíveis, aquelas que nos cabem, aquelas que não nos cabem, e sobretudo crise financeira hoje, crise econômica no país, enfim. Então, o tempo livre que eu tenho é muito pouquinho e eu dedico mais assim à família, filhos, etc. E leio. Na verdade, eu mais leio do que ouço música. Então, a cena musical, se eu não estou muito atualizado, estou muito feliz que Chico Buarque ganhou o prêmio Camões. E eu estou muito feliz também que o prêmio só vai ter uma assinatura, que é do presidente de Portugal. Parabéns ao Chico Buarque por essa conquista. Eu acho que Kátia, quando eu consigo assim ouvir um pouquinho, eu ouço mais assim as minhas referências geracionais, eu diria assim. Que é um pouquinho antes da atual cena musical, mas claro que eu admiro assim, a vitalidade da música e as inovações, as variações estéticas. Acho isso positivo na medida que permite uma certa plurivocidade, embora a indústria cultural acabe obstaculizando muito isso, às vezes impõe certos padrões, mas eu acho que quanto mais plurivocidade, melhor. A arte não pode ser hierarquizada, a arte tem que ser livre, tem que ser independente, sem censura, porque ela faz pensar, desperta, muda paradigmas. Acompanho os eventos culturais que o governo realiza, às vezes não dá para estar presente pessoalmente, mas acompanhei a Semana Maranhense de Dança, que fizemos semana passada, um grande sucesso, em praça pública, enfim, eventos gratuitos, abertos. E a gente faz sempre uma programação cultural muito forte, porque eu acho que é importante, de fato, não é a cereja do bolo, na verdade a cultura é o bolo, né? A cultura é a vida. Exato. E você assistiu o Bacurau?
Ainda não, é um dos Você débitos. precisa assistir. Pois é, todo mundo me diz isso, meu filho mais velho me disse isso, eu já li muito sobre o filme, Sim. acompanho o lançamento, enfim, as manifestações deles, muito positivas sobre o Brasil, de crítica social, de crítica política, admiro o cinema brasileiro, mas eu tenho alguns débitos. Eu sempre digo assim, a vida de todo mundo que está nos assistindo é créditos e débitos, né? Então eu tenho alguns créditos, alguns débitos. Uma das dívidas que eu tenho hoje é comigo próprio e respeito ao cinema do Brasil, assistir Bacurau. Vou assistir. Bom, quando ele assistir, gente, a gente volta para conversar com ele sobre Bacurau. A gente tem uma política hoje, Kátia, aqui de muito apoio. Fizemos apoio à produção cinematográfica no Estado, que é uma tradição. É importante dizer isso àqueles que nos assistem. Nós temos um dos festivais de cinema mais antigos do Brasil, que é o Festival Guarnicê, de Cine e Vida, organizado pela Universidade Federal, com apoio do governo do Estado. Desde que eu assumi aqui, praticamente a gente já assume uma parte expressiva dos custos do cinema, do festival, para manter o festival. E implantamos uma escola de cinema inovadora, uma escola de cinema do IEMA, e que tem formado profissionais. Fizemos editais de apoio à produção de filmes, então é uma área também que a gente tem coisas interessantes. Assim, quero convidar os internautas a acompanharem os filmes produzidos e fruto do trabalho dos maranhenses. O pessoal está perguntando aqui, quais as chances do senhor sair candidato à presidência? É uma boa pergunta para quem está perguntando. Tem várias pessoas perguntando aqui, eu agora lembrei de novo porque caiu outra vez a pergunta aqui. Não, vamos esperar, né? Esperar 2022, eu acho que a coisa mais importante que vai acontecer nas próximas semanas, se correr tudo bem, eu espero que corra com justiça, é a liberdade do presidente Lula. E acho que isso é um fator assim, expressivo na conjuntura, acho que abre uma perspectiva de reorganização do nosso campo político, seja ele candidato ou não, mas é o principal líder popular do Brasil, e acho que ele vai ter muito a dizer sobre como nós devemos nos unir mais e, sobretudo, nesse momento, visando as eleições municipais. E até 2022 vamos ver. Eu tenho muita confiança de que a gente vai conseguir reverter esse quadro de retrocessos que o Brasil atravessa, e estou pronto a colaborar, qualquer que seja aquele que venha nos representar, assim como fiz a campanha do Haddad, com muita ênfase. Faço campanha para quem for o candidato que tenha o nosso apoio, que represente o nosso programa nacional popular, um programa de defesa do Brasil, dos brasileiros, sobretudo dos mais pobres. Se eu tiver possibilidade de ajudar mais ou um pouquinho, vou estar ajudando. O mais importante é você se entregar a uma causa, e eu me entrego desde muito jovem, desde adolescente, desde jovenzinho, a essas causas daqueles que o Florestan Fernandes sempre dizia que eram os de baixo, né? Esses que estão embaixo são a razão de ser da minha vida. Tem tanta pergunta engraçada aqui, mas eu vou me ater à pauta. Eu tô rindo, você tá vendo, né? Que eu fico... Tem muita coisa boa, mas depois, pessoal, a gente pode mandar para a assessoria do governador. Pode fazer essa pergunta, tá? Não tem problema, e aí a não. gente, enfim. Pessoal, então vou fazer uma aqui, bem engraçada, que o pessoal falou aqui. Pergunta a ele se o Flamengo for campeão da Libertadores, vai ser feriado. Bom, eu não posso fazer isso por lei, mas para os flamenguistas, com certeza, vai ser um feriado, digamos, espiritual, eu diria, um feriado simbólico. Mas eu espero, como eu disse, eu torço para o futebol brasileiro. É um dos patrimônios da identidade cultural do Brasil, sem dúvida, o futebol, o samba. A gente não deve rejeitar isso como estigma, pelo contrário, a celebração do que tem de bom na alma do povo brasileiro, e a alegria é fundamental para que a gente possa mudar o mundo. A gente não muda o mundo com raiva ou com ódio, são valores fascistas, na verdade. Então, a alegria do futebol é revolucionária, não há dúvida. Muito bom. Agora, quase encaminhando já para o final, sei que você tem uma agenda super apertada, você falou um pouquinho do Lula, e aí daí eu já ia te perguntar isso, né, sobre a questão dessas prisões políticas do Brasil, queria que você fizesse um comentário, incluindo as prisões em São Paulo das lideranças dos movimentos de moradia, de Preta Ferreira, de Edinalva Franco, Sidney Ferreira e Angélica Lima, que são lideranças de ocupações de movimentos de moradia, de prédios que estavam super abandonados pelo Estado, ali no governo do Estado sabe que a gente tem um Bolsodória ali, não é? E muito difícil toda essa luta, enfim. E aí vem também, claro, a questão do ex-presidente Lula junto. A gente, claro, espera também que ele seja
libertado aí nas próximas semanas, assim como foram as pessoas dos movimentos de moradia. Queria que você falasse um pouco, né, sobre esse momento assim de perseguição, majoritariamente as pessoas negras, pobres e que especialmente mulheres, né, em sua maioria, que têm cumprido em certa medida, e eu não estou falando de maneira muito institucionalizada, mas mais com popular de novo, um papel que o Estado deveria cumprir, né? O que você pensou quando você soube dessas prisões dessas mulheres e do próprio presidente Lula, enfim, tudo que você viveu já? Para além do caso A ou B, o que nós vimos é uma caracterização, uma conformação nos últimos anos, não só no Brasil, mas também em outros países, de uma ultrapolitização, às vezes partidarização, de uma parcela do sistema de justiça. Então, o sistema jurídico formal, eu diria. Então, ele se transformou muito fortemente numa instância de luta política, e isso acaba levando a que demandas reivindicatórias que devem ser tratadas no âmbito da política sejam resolvidas no âmbito do judiciário, e às vezes as respostas não são as melhores, não são as mais consentâneas, não são as mais coerentes com aquilo que as próprias leis determinam. Nesse caso de liderança dos movimentos sociais, tribunais superiores mesmo estão reconhecendo a prática de atos ilegais, no caso da decretação de alguma dessas prisões. Como eu disse há pouco, espero que aconteça isso em relação ao ex-presidente Lula, que no caso do Supremo, que está julgando, acabe por reconhecer essa ilegalidade também, e a gente possa ter garantias constitucionais que sejam em favor de todos. A reflexão, Kátia, que eu sempre faço para as pessoas que estão nos assistindo é que hoje as vítimas são umas, amanhã serão outras. É sempre muito importante despertar esse sentimento de empatia, porque senão você fulaniza, você individualiza, e aí vira às vezes uma torcida de futebol, quem é a favor, quem é contra. Então eu sempre coloco na frente a reflexão, e se fosse você, se fosse alguém da sua família, se fosse um amigo seu, que por conta de uma questão política, por conta de uma questão pessoal, de uma perseguição, porque o juiz A ou B não gosta de uma certa parcela da sociedade, sobretudo, como você diz, esses historicamente marginalizados, esquecidos, invisibilizados, e se fosse um parente de quem está nos assistindo, né? Eu sempre coloco assim, se fosse uma briga de vizinho, um condomínio, que às vezes pessoas de classe média acham que acontece isso só com os mais pobres, né? E se fosse uma briga de um condomínio e aí o síndico é parente de um juiz e consegue uma ordem de prisão, uma busca e apreensão, enfim, por um fator externo a uma questão jurídica, acabasse levando isso para uma questão judicial. Então, quando a gente fala de garantias constitucionais, nós estamos falando do ex-presidente Lula, da liderança A ou B, de vítimas que são mais notórias, digamos assim, mas sobretudo falando daqueles que são anônimos. Então nós temos que nos posicionar muito fortemente em defesa da lei, das garantias que a Constituição oferece, que a lei seja para todos de fato, e infelizmente no Brasil não é, né? Nós sabemos que até pelos ecos da abissal distinção, pela abissal divisão que a sociedade tem desde a escravização negra, isso acaba fazendo com que isso se manifeste também no dia de hoje, em que as leis acabam tendo interpretações distintas de acordo com quem é o cliente da vez do sistema de justiça. Então acho que esses casos, eles são importantes em si mesmos, não há dúvida, mas eles são ao mesmo tempo sintomáticos, e por isso mesmo você tem que aproveitar a eloquência daquilo que eles revelam para fazer uma profissão de fé, para fazer uma defesa de um sistema jurídico formal mais justo, que de fato cumpra a Constituição. E infelizmente não é o que nós temos visto, por conta exatamente do que eu mencionei no início. Uma instrumentalização ideológica, partidária, às vezes pessoal, de partes do sistema de justiça para alcance de outras metas que não metas propriamente jurídicas. Então eu espero que isso seja superado e a gente consiga ter um sistema de justiça mais justo. Acho que essa é a principal lição histórica de todos esses fatos. Agora, Vaza Jato, não falei Lava Jato. Eu queria que o senhor avaliasse um pouquinho, né, esse trabalho de comunicação, de jornalismo super importante para a transformação do pensamento crítico, não é?
Mas tem uma preocupação que sempre vem aqui, que é sobre os resultados efetivos da Vaza Jato, no sentido da gente revelar realmente o que é esse período, não é? O que representa Bolsonaro, o que representa Sérgio Moro, quais são os objetivos de Deltan Dallagnol e sua turma. Então, como é que o senhor vê essa questão toda, né? Esse trabalho do The Intercept, o que realmente a gente pode tirar de lição de tudo isso? Enfim, eu queria que você comentasse mesmo. Bom, em primeiro lugar, a Vaza Jato tem méritos políticos perante o Tribunal da História que são irrevogáveis, na medida que permite um conjunto de informações, subsídios, para que toda a sociedade hoje, sobretudo aqueles que virão depois de nós, possam julgar com mais exatidão o que aconteceu nesse período. Então, traz um elemento de justiça ao Tribunal da História, porque permite que narrativas oficialistas, narrativas chapa branca, sejam adequadamente cotejadas com informações mais precisas do conjunto de interesses que moveu esse processo. Quer dizer, havia a luta legítima contra a corrupção, que acabou servindo como cavalo de Troia para a concretização de outras metas, outros objetivos articulados à geopolítica internacional, interesses externos ao Brasil, interesses atinentes ao domínio de riquezas brasileiras, marcadamente a temática do petróleo, do pré-sal. Então, a Vaza Jato permite entender que, longe de serem processos judiciais singulares, de A, B, C, mas era, na verdade, um bloco de poder que se organizou em torno, legitimado por uma causa justa, que é o combate à corrupção, mas, na verdade, para concretizar outras metas que, infelizmente, foram concretizadas, como nós estamos vendo todos os dias, com retrocessos a que fiz referência, com perda de direitos dos mais pobres, privatização de ativos, venda de ativos importantes para o Brasil, a perda de capacidade da ação de instrumentos de desenvolvimento nacional, como a Petrobras e o BNDES. Tudo isso acabou sendo fruto desse processo e a Vaza Jato acabou por fornecer as provas que serão analisadas nas próximas décadas, no pensamento acadêmico, na historiografia, e nós teremos, Kátia, talvez você consiga ver, eu muito provavelmente não conseguirei, mas daqui a algumas décadas, 40, 50 anos, quando se abrirem os arquivos do governo dos Estados Unidos, muitas coisas vão ser reveladas, troca de mensagens, de ofícios, etc., como aconteceu em relação ao golpe militar de 64. Muita gente achava que o golpe militar de 64 tinha sido exclusivamente brasileiro e décadas depois, quando se foram abertos por força de leis dos Estados Unidos, dos arquivos da CIA, das embaixadas, se revelou que havia uma articulação internacional sustentando o golpe de 64. Então, por simetria, eu acho que com a Vaza Jato e com a continuação da elucidação desses fatos, toda a sociedade, aqueles que virão depois de nós, vão ter uma dimensão mais exata desses anos difíceis que o Brasil, infelizmente, lamentavelmente, atravessa. Então esse é o principal efeito da Vaza Jato. Acho que ajuda nesse processo de rebalanceamento aqui e agora, quanto à aplicação das leis. Acho que houve uma demonstração de que certas atipicidades, certas anomalias institucionais não podem ocorrer, sobretudo a perda da imparcialidade procedimental do próprio juiz, dos juízes. Então, tudo isso é um conjunto de méritos que a Vaza Jato traz e, por isso, eu sempre sublinhei que a liberdade de expressão, traduzida ou concretizada na liberdade de imprensa, tem como uma das suas garantias fundamentais o direito ao sigilo à fonte e a não criminalização dos jornalistas por publicarem A ou B. Quer dizer, se houve crime de quem eventualmente quebrou o sigilo de comunicações, mas não do jornalista que publica. Isso é assim no mundo inteiro e é também, não há dúvida, nesse processo da Vaza Jato, isso também é muito nítido. As publicações, portanto, devem continuar, têm um papel importante, acho eu, e espero que isso ajude nesse processo de
reposicionamento, de rebalanceamento do sistema de justiça no Brasil. Acho que preservando o combate à corrupção, na dúvida, mas ao mesmo tempo respeitando a Constituição e as leis. Você não pode implantar o vale tudo no Brasil, a guerra de todos contra todos. Você tem que ter garantias, como mencionei há pouco, em favor de todos que nos assistem, de todas que nos assistem. Tudo isso também é um patrimônio derivado desse processo chamado Vaza Jato, desse jornalismo investigativo, que ajudou aqui e agora, nesse debate mais jurídico, e também, como mencionei, acho que um elemento de reflexão muito poderoso para a sociedade e que vai ser analisado durante muito tempo. Tá certo. Agora, já para a gente realmente ir ao final, tem algum tema que o senhor gostaria de discorrer rapidamente, alguma coisa que a gente não tenha falado? Tem algumas coisas aqui que perguntaram, mas eu prefiro mandar para a assessoria e daí a gente combina, né, e depois publica na resposta dessa pessoa que perguntou. Claro. São coisas muito legais, assim, temas muito, muito importantes para a formação do pensamento crítico de qualidade, mas alguma coisa que o senhor não tenha falado aqui, e uma mensagem final, né, para quem está assistindo Jornalistas Livres, sobre a questão mesmo de quem vem procurar um veículo de mídia independente. Acho que é bem importante a gente ter pessoas que vão espalhar esse conteúdo pelo WhatsApp, principalmente, não é, que foi uma ferramenta importante nas últimas eleições, mas vai fomentar o pensamento crítico dentro de casa, no trabalho, enfim. Bom, eu quero cumprimentar o trabalho de vocês. Eu acompanho alguns anos, mais especialmente desde o processo de impeachment da ex-presidenta Dilma. Um trabalho notável que vocês fazem, esse coletivo de profissionais, jornalistas, enfim, acho que isso é muito importante. Acompanho todos os dias e recomendo que as pessoas acompanhem, porque, como mencionei há pouco, a democracia exige nuances, matizes. Você nunca vai ter concordância de 100%, nem dentro de casa você tem, nem com a pessoa com quem você vive amorosamente você vai ter 100% de concordância, nem com seus filhos. Então, é claro que no campo político em que nós militamos, na esquerda brasileira, sempre há nuances e matizes. O que não pode haver é agressões, acho eu, e às vezes há excessos retóricos que não são compatíveis com a dimensão dos interesses que nós defendemos. Às vezes acaba o ethos fascista de destruição do outro, às vezes acaba contaminando um pouco o nosso próprio campo político. A gente tem que ter sempre muita vigilância em relação a isso, e o bom debate ajuda a que essa vigilância se produza, vigilância do sentido democrático, para que o processo de crítica e autocrítica seja permanente e não haja, às vezes, ansiedades de encontrar uma zona de concordância de 100%. Eu tenho hoje 51 anos de idade e sei que não é possível ter isto, mas eu valorizo muito as zonas de convergência com aqueles que atuam junto comigo do lado esquerdo do rio da vida e que colocam na frente a ideia da distribuição de direitos, de oportunidades. Então eu miro sempre isto, a busca de alianças, mesmo com aqueles que pensam diferente de mim em relação ao tema A ou B. Eu acho que essa é a principal mensagem que eu gostaria de sublinhar, que os jornalistas livres, o bom debate ajudam que você identifique essas zonas de convergência e que nós devemos valorizá-las, porque no momento em que nós estamos atravessando tantas dificuldades, Kátia, nós temos que, de fato, celebrar a esperança. E se nós nos envolvemos em processo de destruição, de guerra, enfim, entre nós mesmos, na verdade, nós não estamos apenas alimentando a hegemonia do campo adversário. Nós estamos eliminando a possibilidade da sociedade, do homem e mulher médio, do homem e mulher comuns, das pessoas que vivem na sociedade, que trabalham, que estudam, de enxergar alternativas. Essa é a segunda mensagem que eu queria dizer. Além, a primeira atinente à busca de união, de ampliação de zonas de convergência, que a segunda mensagem é essa, que nós temos que apresentar alternativas que não sejam apenas a celebração das virtudes do passado, por mais virtuoso que o passado seja. É preciso, de fato, ter uma atuação transformadora na prática, como nós temos no governo do Maranhão. As pessoas podem gostar mais, gostar menos ou não gostar nada,
mas reconhece que a gente tem uma atuação, como disse bem no comecinho, séria, uma atuação determinada, todos os dias apresentamos políticas, concretizamos políticas, com nível de acerto de 100%? Claro que não. Nenhum jogador de futebol, nenhum cantor, nenhum compositor, nenhum profissional em qualquer área, nenhuma pessoa consegue ter 100% de acerto, e não serei eu que teria essa pretensão de ter 100% de acerto. Claro que eu posso ter errado e cometer erros daqui e da colar, mas sempre de boa fé, nunca visando benefícios pessoais ou nada que eu valha, sempre atuo com muita seriedade, com muita sinceridade. Portanto, nós temos que valorizar os nossos acertos, para que isso, e os nossos acertos que eu falo não são só do governo do Maranhão, mas do conjunto de governos que nós representamos, das lutas sociais que nós representamos, para que com isso a gente consiga apresentar alternativas para o futuro, programáticas sobretudo, ideias, propostas que consigam mobilizar novamente a sociedade, não apenas em torno da resistência. Resistir é preciso, resistir é necessário, mas não é suficiente. Nós precisamos avançar novamente. E para avançar você tem que conseguir ver, por exemplo, que esse período do lulismo foi um período de 100% de acertos. Claro que não, todas as pessoas que estão nos assistindo sabem disso. Críticas justas sempre são, mas foi um período em que nós avançamos. Então é como eu procuro também governar o nosso Estado, deixando um legado de acerto, um legado de avanços, que não chega à perfeição, nem temos essa pretensão que seria ingênua, tola, e seria, em certo sentido, até autoritária, você almejar a perfeição, porque seria uma suposta monopolização da verdade e da virtude. Nós não buscamos isso. Não tem Messias aqui, né? Não, né? Até porque o Messias que existe no Brasil é falso, né? Fake. Então, nós não temos aqui nada desse tipo, né? Messias, para mim, é só Jesus Cristo. Então, eu não tenho essa pretensão no nosso Estado, mas fazemos o nosso trabalho, essa é a minha mensagem final, fazendo o nosso trabalho com muito compromisso social, luta contra as desigualdades, políticas públicas, defesa do serviço público, defesa dos mais pobres, ações concretas que chegam na casa das pessoas, e acho que é assim que a gente vai conseguir retomar o caminho para o Brasil, buscando celebrar a alma do povo brasileiro, a alma das pessoas que têm boas intenções, boas ideias, bons projetos, bons valores, bons princípios, com muita alegria, sobretudo. É assim que eu governo, e é essa identidade que nós temos que buscar, essa identidade com a população, para mobilizar novamente a sociedade nesse sentido da transformação social verdadeira, e obter bons resultados. Eu acredito que teremos, não só nas lutas sociais, mas também nas lutas eleitorais que se avizinham em 2020 e, sobretudo, em 2022, com a nossa vitória na eleição presidencial, nossa vitória, que eu digo, a vitória do nosso campo político. Tá certo. Governador Flávio Dino, muito obrigada pelo tempo, pela dedicação, pelo carinho com os jornalistas livres, com o pessoal que está aqui. E aí, galera, vamos aqui deixar o compromisso de que a gente vai captar as perguntas aqui de vocês, vai encaminhar para a assessoria do governador. Ele responde num tempo aí, né, que eu espero que seja logo. E aí a gente posta aqui já abaixo do comentário de vocês da pergunta, nos próximos dias ou nas próximas semanas, enfim, conforme a gente for recebendo também as respostas, tá? Muito obrigada de novo e a gente se vê em breve. Eu quero. Tá bom, seja sempre bem-vindo ao seu estado e aproveitar o finalzinho e convidar todo mundo a visitar o Maranhão. Isso, legal, muito bom. Obrigada.